Exercício 18 e 19, ainda do capítulo 9. Então nós temos aqui, um vaso cai de uma sacada a 20 metros de altura sobre a calçada na direção da queda do vaso, enquanto separado um homem de 2 metros de altura. Uma pessoa a 34 metros de distância está observando tudo e grita para que o homem saia do lugar após 1,5 segundos desde o exato instante em que o vaso começa a cair. Ao ouvir o alerta, o homem ainda leva 0,05 segundos para reagir e sair do lugar. Nessa situação, considerando a velocidade do som igual a 340 metros por segundo, assinale a alternativa correta. Bom, aqui a gente tem algumas informações, vamos precisar fazer alguns cálculos. Começar pela queda do vaso, né? O vaso está a 20 metros de altura e ele vai cair. E aí temos um primeiro detalhe nesse exercício, ele vai cair até 18, ele vai cair 18 metros, até porque o homem tem 2 metros de altura, então para atingir a cabeça do homem ele só precisa percorrer 18 metros. Consequentemente, o tempo para esse vaso cair 18 metros é de 1,9 segundos. Então a pessoa leva aí 1,5 segundos para gritar. O som vai levar 0,1 segundo para chegar até o ouvinte, porque essa pessoa está a 34 metros de distância e a velocidade do som percorre 340 metros por segundo, então o tempo aí é de 0,1 segundo. O tempo de reação é de 0,05 segundos, isso foi dito no enunciado. Significa que o tempo total vai ser de 1,5 segundos. Então aqui o tempo total vai ser de 1,5 segundos até a pessoa gritar, né? 0,1 segundo, que é o tempo para o som chegar até o ouvido da pessoa, mais 0,05 segundos, o tempo de 1,65 segundos é o tempo que a pessoa vai começar a ter aí para ter uma reação. E com isso, com esse tempo, o vaso já estará a 6,4 metros de altura. Então a resposta do exercício é o 18. O vaso está a aproximadamente 6,4 metros do solo quando o homem sai do lugar. Então dá tempo de ele fugir. 19. O exercício pergunta aí: a castanha do Pará é uma fonte de alimentação e renda. A população tradicionais da Amazônia. Sua coleta é realizada por extrativistas que percorrem quilômetros de trilha nas matas durante o período de chuva da Amazônia. A castanha é uma das maiores árvores da floresta, atingindo facilmente 50 metros de altura. O fruto da castanheira, com ouriços, tem cerca de 1 kg e contém em média 16 sementes. Baseado-se nesses dados e considerando o valor padrão da aceleração da gravidade, aqui ele considerou como 9,31 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a velocidade com que o ouriço atinge o solo ao cair do alto de uma castanheira é de em metros por segundo aproximadamente. Bom, aqui não nos interessa o tempo, nós só vamos calcular a velocidade, vamos aplicar Torricelli, resposta aí 31,3 metros por segundo, letra D. Agora vamos para o capítulo 10 de Física 1, movimento circular. Movimento circular também é um movimento acelerado, movimento retilíneo uniformemente variado, só que agora é um movimento circular. Então nós vamos ter aqui uma velocidade angular e uma velocidade linear. Como estamos falando de movimento, essa matéria também a gente falou na aula, nós vamos trabalhar a ideia de frequência e período. Frequência é quantas voltas, por exemplo, um objeto dá num círculo durante um determinado tempo. Alguns exercícios aqui nós já fizemos na aula, então nós vamos já começar do exercício 9 em diante. Exercícios contextualizados. Então nós temos aqui do exercício 9 em diante. A Lua sempre apresenta a mesma face quando observada de qualquer ponto da superfície da Terra. Esse fato, conhecido como acoplamento de maré, ocorre porque, letra A, a Lua tem período de rotação igual ao seu período
de revolução. Resposta da 9, letra A. 10. Em fevereiro, vou marcar aqui. Em fevereiro de 2008, começou a funcionar em Singapura uma roda gigante com 165 metros de altura e 150 metros de diâmetro, que, movendo-se com velocidade constante, leva aproximadamente 40 minutos para completar uma volta. A velocidade linear desenvolvida pelas cabines dessa roda gigante é de aproximadamente. Então nós temos primeiro aqui que calcular o raio. O raio dessa roda, 150 sobre 2, nós temos aí 75 metros de raio, né? Raio é a metade do diâmetro. E o período são 40 minutos aí, multiplicado por segundo. Nós vamos ter então algumas informações para calcular a velocidade desenvolvida pela roda gigante, velocidade linear. Nós vamos ter aqui 2πr sobre o período, 2 vezes o π, considerando o π como 3, vezes o raio, 75, dividido pelo período, 40 minutos, vezes 60 segundos. Resposta 0,675 km por hora. Isso nos dá a resposta letra D, né? Aproximadamente aí, letra D. 11. Um automóvel cujos pneus têm diâmetro externo de 52 centímetros percorre com velocidade constante 483,6 metros em 60 segundos. A frequência de rotação do pneu desse automóvel em hertz é de aproximadamente. Então nós temos aqui a velocidade, melhor dizendo, a velocidade é a distância sobre o tempo, 8,06 metros por segundo. Aplicando a formulinha da velocidade linear, nós vamos chegar aí a uma frequência de 5,17 Hz para o número 11, que dá a letra D. 12. Um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante de modo tal que os seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Cada pneu tem diâmetro de D igual a 0,50 metros e um medidor colocado em um deles registra uma frequência de 840 RPM. A velocidade do automóvel é. Então aqui só para a gente contextualizar um pouquinho, né, e lembrar a velocidade linear, nós temos aqui o pneu girando, formando uma velocidade angular, e essa velocidade angular vai gerar uma velocidade linear, fazendo com que o automóvel caminhe em um plano linear. Bom, o diâmetro é de 50 centímetros, portanto, então o raio é de 25 centímetros. A frequência, 840 RPM, é rotação por minuto. Calculando aí a frequência é o número de voltas sobre o tempo, então são 840 voltas por 60 segundos, frequência de 14 Hz. Sabendo aí o raio e a frequência, só aplicar a formulinha, V é igual a 2 vezes o π vezes o raio vezes a frequência, resposta 7π metros por segundo. Isso dá a letra E. 13. Um ponto em movimento circular uniforme descreve 15 voltas por segundo em uma circunferência de 8 centímetros de raio. A uma velocidade angular, a sua velocidade angular, o seu período e a sua velocidade linear são respectivamente. Então vamos lá. Velocidade angular, 2π vezes a frequência. Então nós temos aqui 2π vezes 15, dá 30π radianos por segundo. Período, 1 sobre a frequência, 1 sobre 15. Temos aqui a resposta 1 sobre 15. Velocidade linear, 2π vezes o raio vezes a frequência, 240π centímetros por segundo. A resposta da 13 é a letra C. 14. Considere que um tacômetro, equipamento presente no painel dos veículos para indicar em tempo real a frequência de rotação do motor, esteja indicando 3.000 RPM e determine a velocidade angular de rotação do motor em radianos por segundo. RPM é rotação por segundo, por minuto. Então, nós vamos ter aí 3.000 rotação para cada 1 minuto, que são 60 segundos.
Hz é 1 sobre segundo, 50 Hz. Calculando a velocidade angular, só aplicar a formulinha, nós já temos a frequência, resposta 100 π. Letra C. 14. Sabendo que uma serra circular possui 30 centímetros de diâmetro e opera com frequência máxima de 1.200 RPM, determina a velocidade linear de um ponto na extremidade da serra. Então, nós temos aqui rotação por minuto, 1.200 sobre 60 vai dar 20 Hz de frequência. Raio, né, para calcular o raio, é o diâmetro sobre 2, nós vamos ter aí 15 centímetros, passando para metros, 0,15 metros. Para calcular a velocidade linear, só substituir na fórmula o raio por 0,15, a frequência 20, resposta 18 metros por segundo, letra D. 16. Determine a frequência em Hz e o período em segundo, respectivamente, para um atleta correndo em uma pista circular que a cada 10 minutos completa 12 voltas. Então, a frequência é 12 sobre 600 segundos, isso dá 0,02 Hz, e o período é 1 sobre a frequência, que vai dar 50 segundos. 16, letra B. 17. Sabendo que uma roda d'água efetua 9 voltas em 30 segundos e seu raio é de 0,5 metros, determine a velocidade linear. Então, primeiro temos que calcular a frequência, são 9 voltas para cada 30 segundos, 0,3 Hz de frequência. Substituindo na fórmula da velocidade linear, velocidade de 0,9 metros por segundo. 17 aí, letra A. Muito tranquilo esses exercícios, né? 18. A figura a seguir representa 3 bolas A, B e C que estão presas entre si por cordas de 1 metro de comprimento cada uma. As bolas giram com movimento circular uniforme sobre um plano horizontal sem atrito, mantendo as cordas esticadas. A massa de cada bola é igual a meio quilo e a velocidade da bola C é de 9 metros por segundo. Então vamos lá. Alternativa que indica como se relacionam as velocidades tangenciais VA, VB e VC das bolas A, B e C e seus respectivos períodos TA, TB e TC. Bom, como todos estão presos aí, a bola A, B e C ao mesmo eixo, todos têm o mesmo período, ou seja, a cada intervalo de tempo eles dão uma mesma volta, no mesmo intervalo de tempo. O que vai mudar? A velocidade linear de cada um deles. E quem vai ter aí a maior velocidade? A maior velocidade vai ser do C, que está numa extremidade. Ele vai ter que percorrer, como se a gente pensar numa circunferência, como o C tem que percorrer uma distância muito maior no mesmo intervalo de tempo que o B e que o a velocidade linear dele é maior que a do B e a do B é maior que a do A. Lembrando que para calcularmos aí a velocidade, nós temos aqui o raio. O raio do C é muito maior que do B e que do A. Logo, a resposta aí do exercício 18 é a letra A. A velocidade de A é menor que a de B, que é menor que a de C. C tem a maior velocidade linear. 19. Em uma estrada, dois carros A e B entram simultaneamente em uma curva com raios RA e RB. O velocímetro de ambos os carros indica ao longo do tempo o trecho curvo valores constantes, VA igual a VB. Então vamos lá. Se os carros saem da curva ao mesmo tempo, a relação entre VA e VB é... Bom, se eles têm a mesma velocidade A e B no instante da curva, nós podemos dizer que a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. Com isso, velocidade linear é velocidade angular vezes o raio. Então nós temos aqui VA sobre VB, VWA sobre RA, angular, velocidade angular do A, vezes o raio de A, sobre velocidade do B, sobre o raio de B.
nós vamos chegar aí na resposta alternativa B, que é o raio. VA sobre VB é igual a RA sobre RB. 20. Exercício também bem simples. Uma regra prática para a orientação do hemisfério sul em uma noite estrelada consiste em identificar a constelação do Cruzeiro do Sul e prolongar 3 vezes e meia o braço maior da cruz, obtendo-se assim o chamado Polo Sul Celeste, que indica a direção sul. Suponha que, determinada hora da noite, a constelação seja observada a uma posição 1. Nessa mesma noite, a constelação foi ou será observada na posição 2, cerca de. Então vamos lá. Se a gente supor que a velocidade de rotação da Terra é constante, para que essa estrela dê um giro completo no planeta, né? Ou melhor, o planeta, né? Dá uma volta completa e a estrela mudar de posição completamente no planeta, nós vamos ter 24 horas, que são 360 graus. 60 graus aí representa uma mudança de 4 horas. Então a resposta aí é a letra D.